Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Ora viva, bem-vindos uma vez mais. Passamos então ao painel desta primeira conferência do Ponto IA, dedicado ao que trava a IA nas empresas. Comigo tenho o Paulo Soeiro Ferreira, ele é Head of Engineering and Innovation da Visabeira Global, e o Pedro Lomba, Partner da PLMJ. Portanto, a melhor pergunta para iniciar este painel é mesmo o que trava a IA na Visabeira. É uma empresa que tem ramificações em muitas áreas diferentes, tem já implementações de IA, que eu sei, e já falámos sobre isso, mas queria saber, neste momento, porque é que não anda mais rápido? O que é que está a travar? O que é que poderia ser feito para acelerar? Muito bem, antes de mais, obrigado por convidarem a Visabeira para vir fazer parte deste painel. Portanto, a Visabeira é uma empresa muito jovem, tem 45 anos, portanto, como grupo empresarial que ainda tem muitos anos para fazer, vemos esta nova tecnologia como uma tecnologia absolutamente fulcral para a nossa competitividade futura e, portanto, houve um mandato da nossa administração há cerca de 3 anos para começarmos a abordar esta nova tecnologia. Os passos que tomámos então foi, primeiro que tudo, perceber para que é que a tecnologia serve. Vamos só aqui também colocar em perspectiva que do grande panorama das várias tecnologias que compõem a inteligência artificial, normalmente só se fala hoje por causa do ChatGPT, dos LLMs e há muitas outras categorias de inteligência artificial. A nossa primeira aproximação foi realmente fazer uma listagem, diria, exaustiva dos casos de utilização de inteligência artificial dentro da própria Visabeira. Portanto, vamos pensar aqui um grupo multissetorial muito focado na engenharia, nas telecomunicações e na energia, que está em 10 países com 36 empresas próprias diferentes. Portanto, multicultural, diria que hoje a nossa sede é Viseu e falamos português em Viseu, mas hoje somos a verdadeira multinacional. Portanto, a primeira abordagem que fizemos a esta tecnologia foi a elaboração de um overview completo de tudo o que nós poderíamos fazer com a inteligência artificial. Aí caímos em cerca de 120 casos de utilização industriais e de gestão da própria inteligência artificial na Visabeira, que depois foram agrupadas em 9 categorias diferentes de tipos e depois, por fim, foram agrupadas em 3, vamos dizer, disciplinas mais fulcrais. A primeira é realmente o Spatial Computing. Se eu falar muito em engenharias, digam. Portanto, o Spatial Computing, que é, no fundo, computação do omniverso, realidade aumentada e metaverso. A segunda é o GPT, os LLMs, que era uma tecnologia aqui há uns anos relativamente obscura dentro da inteligência artificial, mas depois com o escalar das máquinas trouxe aqui os chamados efeitos emergentes, que acabaram por ser determinantes ao lançamento do ChatGPT e agora esta popularidade toda que tem. E a terceira categoria é a computação numérica. Portanto, aqui estamos a falar sobre aquilo que as universidades fazem. Computer Fluid Analysis, CFDs, Finite Element Analysis, Computer Fluid Dynamics e outras categorias do mesmo género. E então, a partir dali, começámos a perceber também que, para nós, isto foi há cerca de 2 anos, para os nossos casos de uso, a utilização de hyperscalers não era suficiente. Porquê? Porque os nossos casos de uso industriais requerem latências muito baixas. Portanto, estamos a falar de controlar máquinas em tempo real em chão de fábrica. Trabalhava com a Amazon e... Ficámos a fazer umas experiências, sempre gostamos de experimentar. E então chegámos à conclusão que para os nossos casos de utilização nós precisávamos de ter infraestrutura que nós chamamos bare metal, portanto o nosso próprio centro de computação e portanto fizemos um estudo longo de vários meses com os vários fornecedores, acabámos por selecionar um fornecedor
e, portanto, desde dezembro de 2024 temos na nossa sede em Viseu, a suportar o grupo, uma plataforma HPC privada, totalmente baseada em GPUs, com 5.9 petaflops. Isto é relativamente aos centros de dados do Elon Musk e outros que tais, é minúsculo, mas para pormos assim em perspectiva, embora sejam computações diferentes, em relação ao Deucalion, portanto o Deucalion tem uma capacidade de mais ou menos 10 petaflops, e no nosso HPC temos então 5.9 petaflops. Deucalion, para quem não está familiarizado, é o supercomputador português, computador académico, que está no norte do país. Mas fala-me dos desafios, porque eu já entendi, investiram no vosso próprio supercomputador, não havia o que vocês precisavam no mercado. Como é que justificaram, por exemplo, esse investimento perante o board? É fácil de fazer essa justificação? Não é fácil. Não é fácil, porque nós temos aqui, quando falamos de adoção de IA, temos aqui, vamos dizer aqui, dois planos diferentes, completamente diferentes. Há um plano que é visto por nós como um plano horizontal, vamos dizer, um plano que atravessa todas as pessoas da empresa e consiste na aplicação de ferramentas disponíveis, standardizadas, para suporte aos processos de negócio que as pessoas realizam todos os dias. Portanto, esse plano horizontal é o plano em que, normalmente, quando as pessoas dizem, ou as empresas dizem que adotaram IA, é o plano em que se fez essa adoção. Portanto, estamos a produtividade, os copilots, etc. Copilots e etc. Qual é que é aí o problema? O problema é que nós, quando adotamos essa primeira aproximação, que é necessária, é muito difícil medir os ganhos de produtividade, porque o perímetro é muito largo, portanto estamos a falar de todas as pessoas da empresa, e não temos ali maneira de adotar um KPI que diga, com esta adoção nós conseguimos aqui um aumento no PNL, um aumento da EBITDA de X%. Isso é muito difícil de fazer. Como não é mensurável, é muito difícil também depois de justificar. Mas o impacto está lá. O impacto está lá. Sim. E depois tem a parte do chão de fábrica. Depois temos o outro plano de adoção, que é um plano vertical, das verticais de negócio, que é um plano em que não há, vamos dizer aqui, aplicações prontas, ready for use. Portanto, estamos a falar de coisas completamente feitas à medida para cada vertical de negócio. São os eixos em que as maiores produtividades latentes estão sediadas, portanto, nessas verticais de negócio, e é onde é mais difícil fazer a adoção. Mas também conseguem medir melhor. Pronto, o perímetro é muito mais curto, sim. Portanto, é um perímetro perfeitamente mensurável. Se falarmos em indústria, estamos a falar dos First Pass Yields ou os OEEs das fábricas, portanto, é perfeitamente mensurável. É mais difícil de implementar, exige mais recursos, exige mais pessoas. Eu já vou aprofundar então esse vertical, porque é aí que está depois a dificuldade também. Passar também ao Pedro Lomba, perguntar-lhe, a PLMJ é uma sociedade de advogados que lida com informação confidencial, sensível dos clientes, natural da vossa profissão. Queria-lhe perguntar também muito diretamente quais são os desafios que têm enfrentado neste processo de implementação de soluções de inteligência artificial na vossa empresa. Muito bom dia a todos, e é um gosto estar aqui e também estarmos associados a este projeto. Quer dizer, não há um único desafio. Obviamente nós, como todas as sociedades de advogados e como em toda a indústria de prestação de serviços jurídicos, estamos especialmente expostos aos desenvolvimentos em matéria de inteligência artificial e aos novos sistemas e, portanto, e obviamente que estamos, porque a inovação tem muito a ver com processos e com novos produtos, e obviamente estamos a olhar para esse tema e a desenvolver a nossa própria estratégia interna no sentido de adotarmos as ferramentas que são as mais adequadas e aquelas que nos podem ajudar mais. Nós estamos a fazê-lo de uma forma organizada, devo dizer, quer dizer, eu acho que agora, quando a Comissão Europeia libertou, por exemplo, estas orientações sobre literacia em matéria de IA, uma das coisas que a Comissão Europeia recomenda é que as organizações percebam bem o papel em questão. Obviamente nós somos fundamentalmente utilizadores de sistemas de IA, quer dizer, não excluímos que no futuro possamos co-desenvolver ferramentas de IA e, de certo modo,
Até já vamos avançando nesse sentido, até porque temos uma quantidade enorme de dados e de informação que são preciosíssimos para treinar muitos modelos e muitas ferramentas. E algumas sociedades internacionais já estão, de facto, a desenvolver os seus próprios sistemas. E isso, portanto, é uma coisa que pode acontecer. A multidisciplinaridade, como se sabe, até permite e acelera esse processo. Isso é uma transformação enorme para as sociedades de advogados. Mas na perspectiva da sociedade, de nós, enquanto utilizadores, é óbvio que há aqui diferentes dimensões que nos interessam acautelar. Eu se quiser, escolheria, enfim, nesta discussão, escolheria essencialmente 3, que me parecem relevantes aqui. Uma é a utilização de IA toca todas as áreas de uma sociedade de advogados, muito para além da prestação de serviços jurídicos. E aí não somos muito diferentes de outras empresas, porque é perfeitamente possível que o departamento de marketing pense, vamos ter uma solução de IA, é perfeitamente possível que o departamento de onboarding de clientes também tenha necessidade de uma ferramenta de IA, ou o departamento laboral, ou o departamento, aí obviamente com mais... Exato, transversal pela empresa. Portanto, ou um departamento de inovação, quer dizer, há aqui diferentes áreas que no fundo sinalizam nós gostaríamos de ter esta solução. Essa é uma dimensão. E são as próprias áreas que sinalizam. As áreas podem sinalizar e depois há um processo de vamos ver o que é que há, o que é que está disponível, que soluções é que existem. No mercado. Eu acho que essa é uma área, já vou ao que ia dizer, essa é uma área. Uma outra área aqui que me parece relevante e que é menos vou dizer, não sei, não é perigosa, mas é menos risco? Se tem menos risco, que no fundo é a utilização de IA para aumentar determinados processos com os quais levávamos muito tempo, quer dizer, nós levávamos muito tempo a fazer apresentações, nós levávamos muito tempo a fazer determinadas as aplicações de produtividade, quer dizer, há uma série de planeamento. Aqui há uma segunda dimensão em que a IA também está bastante presente. E depois há aquela que é obviamente mais complexa, que é como é que no nosso trabalho transacional, contencioso, regulatório, como é que nós podemos utilizar a IA aqui de forma complementar à prestação de serviços jurídicos. Essa, obviamente, levanta outro tipo de complexidades e de temas. Mas, quando sinalizamos internamente, precisamos de uma ferramenta, essa ferramenta vai ter que ser testada. Em qualquer uma destas áreas vai ter que ser testada. Aquilo que estamos a fazer esse processo de teste é um processo que dura algum tempo. Esse processo de trial dura algum tempo. É muito participado internamente. É muito participado pelas equipas do nosso escritório. É muito participado pelos advogados do nosso escritório. Participam nesse ambiente de experimentação. Portanto, ainda antes de nós contratarmos o que quer que seja, procuramos que as equipas internas experimentem as ferramentas, deem feedback sobre as ferramentas, para que depois possamos tomar uma decisão informada sobre a sua contratação. Deixa-me só dizer isto. Quem é que decide depois implementar ou não implementar? A nível de governance, como é que é feito? Esta decisão são decisões de board. São decisões de board. Vai a esse nível. São decisões de board porque os produtos há duas coisas aqui. Uma enfim, estão aqui grandes especialistas. Há um grande hype sobre a IA. E há muitos prestadores que aparecem com produtos que ainda não estão devidamente desenvolvidos. Não estão maduros o suficiente. Não estão maduros o suficiente, que levantam inúmeros problemas de risco ou problemas de proteção de dados, etc. E, portanto, isto está a ganhar um pouco o desenvolvimento da indústria dos medicamentos. Não é? A indústria dos medicamentos, o sistema de avaliação, benefício-risco nos medicamentos, surgiu depois de uma grande tragédia, a talidomida, que agora se tem falado muito, etc., quer dizer, no século XX, quer dizer, portanto, isso acelerou esse processo de avaliação risco-benefício dos medicamentos, que aliás está na base daquilo que é o moderno direito dos medicamentos. Os produtos de IA são produtos. E a legislação que nós temos hoje na União Europeia é uma legislação de segurança de produtos. Isso, aliás, tem relevância depois para saber quem é que regula. Porque quem regula tem que ter experiência em matéria de regulação de produto.
Essa é uma grande diferença da legislação de IA face a outras leis. E, portanto, aqui é preciso ir para além do hype, e o hype tem que se combater, fazer intervir, obviamente, fazer intervir o mais possível o board em termos de governance, mas também, atenção, abaixo nós temos um comitê de governação para estas matérias que junta compliance, que junta laboral, que junta gestão de conhecimento, que junta marketing, que junta estas áreas todas. Todas elas têm que estar aqui. Acabam por dar input nessa... Sim, mas ia dizer que eu depois interrompi-o sobre a discussão anterior, ou então eu pergunto-lhe... Não, sim, podemos continuar. Ia lhe perguntar, o Sr. Secretário de Estado falou aqui de um dos conceitos que deu às empresas era libertar generalizadamente na empresa soluções de IA. É isso que estão a fazer na PLMJ, ou a decisão de implementar algumas das soluções é tomada com mais conta? Não, é aquilo que eu estava a dizer, quer dizer, quando nós estamos a falar de um produto, ainda por cima de um produto que tem riscos, não é a mesma coisa do que utilizar a internet, ou do que utilizar um serviço de busca. E, portanto, nós precisamos, nós obviamente já levámos para a frente as nossas próprias políticas de utilização de IA. E a IA há clientes que não querem a IA, que nos dizem expressamente a IA não pode ser utilizada neste projeto. Ou há outros clientes que nos dizem orçamento aquilo que vai usar através de ferramentas de IA e quais é que são as ferramentas. Portanto, aqui há uma grande diversidade, que mostra bem também uma certa dificuldade de perceber que regras é que há. Agora, a utilização de IA tem que ser organizada. Então, antes de passar ao Paulo, quando fazem essa decisão de a que equipas é que lançam esse tipo de tecnologias, isto é feito sobretudo focar nos mais séniores? Não porque combinámos, mas porque imagino que a pergunta é advogados mais velhos, advogados mais novos. Sim. Um pouco isto, não é? Exatamente. Sim, eu acho que tem que existir aqui numa sociedade de advogados algum cuidado e algum equilíbrio. Porque nós não... As ferramentas de IA ajudam, como sabemos, na produção de uma série de trabalhos, memorandos, produção de informação, análise de informação, e isso pode ser muito útil para os advogados em qualquer que seja a sua posição, e inclusive para os advogados mais novos. Os advogados mais novos devem poder ter acesso e utilizá-los o mais possível. Mas isso não pode destruir o seu próprio processo de amadurecimento e o seu próprio processo de aprendizagem. Não o podem fazer de forma crítica, não o podem fazer, portanto, o tema do controle humano o tema da supervisão humana é muito importante, e essa supervisão humana consegue-se quanto mais uma pessoa tiver experiência profissional para a poder exercer. Ficou claro, sobretudo top-down. Paulo, implementar um copilot na empresa é muito diferente do que implementar AI ou um agente de inteligência artificial numa fábrica que mexe com máquinas, mexe com matérias-primas. Nós estamos aqui a falar de um problema que está nos dados, que é a baixa taxa de adoção, mas se calhar isto é tudo uma questão de tempo até as equipas se prepararem, haver este change management. Acha que é por aí? Existem alguns desafios. Ou seja, a primeira coisa que precisas neste tipo de investimento, porque é um investimento muito grande, portanto, a implementação daí nas verticais de negócio, em que vais fazer aplicações customizadas, portanto, desenvolvidas basicamente em casa, com blocos pré-preparados ou não, é teres certamente um apoio incondicional do teu board. Agora, eu na Visabeira tenho a felicidade. No board da Visabeira tenho uma gestão altamente evoluída. Os meus colegas todos que estão tanto o CEO como os outros, são pessoas hiper evoluídas em termos de gestão de negócios e compreendem que é necessário este tipo de investimento. Portanto, o patrocínio, teres o right champion a patrocinar o teu processo, é importantíssimo. A segunda coisa que precisas realmente, no nosso caso, em que tratamos dados internos da companhia, é infraestrutura. Portanto, nós adquirimos a nossa própria infraestrutura, que é uma infraestrutura para o setor privado, é relativamente relevante. E a terceira coisa que precisas é de pessoas. Nós temos já dentro da Visabeira, desde mais ou menos há um ano, uma estrutura de pessoas chamada AI Transformation Office,
Portanto, é um grupo de pessoas que faz análise de oportunidades de transformação. E para colocares então a tua máquina em movimento, são estas 3 coisas que precisas. Patrocínio do teu board, do teu champion certo, dar-te autoridade para te envolveres top-down com as verticais de negócio. Quando eu digo top-down é porque este AI Transformation é impossível de fazer down to top, porque as camadas intermédias de gestão tentam parar, não preciso dizer nomes, mas tentam parar esta evolução. As pessoas... Isso é uma barreira à adoção. Natureza humana quer que o dia de hoje seja igual ao de ontem. Isso é, por exemplo, alguém que não quer que uma linha de produção pare para implementar uma solução que depois tem uma curva de adoção. É isso que... Sim, pensa que quando fazes a implementação numa linha de produção, fazes 2 coisas. Mudas o método de produção, o método de transformação da matéria-prima e, ao mesmo tempo, vais mudar todas as funções humanas associadas àquele método de produção. Portanto, tens que pegar nas pessoas, reciclá-las para coisas diferentes, ok? E colocá-las a fazer funções de, até diria, maior valor acrescentado para a empresa, mas que já não são, no caso de uma linha de produção de cerâmica, estar a ver pratos a passar, por exemplo. Diria que já não é tanto um receio de que venham a ser substituídos, mas às vezes até uma resistência de, bem, sempre fizemos assim e agora, porque é que vamos estar a mudar? Sempre funcionou. Não, isso é um bocadinho mais nessa lógica. É mais por aí. Muito bem. A nível de use cases, falou de que, portanto, esse AI Transformation Office recebe informação, avalia o que é que faz sentido. A falta de ideias não... Vai à procura. E vai à procura, mas também há inputs da parte dos colaboradores. A falta de ideias é uma barreira à adoção ou use case é coisa que não falta? Geralmente, quando encontras um use case, não é um use case aparente. É um use case que nós chamamos latente. Porque as pessoas realmente, quando estão a fazer, e há pouco falávamos da falta de competências em Portugal, as pessoas quando estão a fazer trabalhos de nível operacional não têm propriamente um overview macro do processo todo. Portanto, normalmente nós vamos à procura dessas eficiências latentes. Em termos de use cases, temos, por exemplo, a verificação de qualidade nas fábricas, que antes era feita por pessoas e agora temos máquinas a fazê-la. É um posto de trabalho que numa fábrica, para quem não está em fábricas não tem essa noção por vezes, a verificação de qualidade de produto final é onde é definido o EBITDA da fábrica. Ou seja, se tivermos uma pessoa a ver o mesmo tipo, vamos dizer aqui, louça do IKEA, num turno de 2 horas, a ver pratos exatamente iguais, que já chegaram à fase final de produção, a passar, portanto estamos a falar de milhares de elementos perfeitamente iguais, obviamente, é a nossa biologia. Nós não vamos conseguir, ao fim de 20 minutos, perceber se há um defeito ou não, porque já estamos a ver a mesma imagem a passar N vezes durante aqueles 20 minutos. Portanto, essa substituição de, vamos dizer, funções de trabalho que não são eficientemente realizadas por humanos, é um use case que nós estamos a implementar pesadamente nas fábricas, principalmente nos postos de trabalho que mais influenciam o EBITDA da fábrica, por exemplo. O secretário de Estado falou aqui estou aqui à procura no telemóvel das notas, mas vamos ter de lançar um pacto para as competências digitais. Eu já conhecia o Paulo do outro trabalho que fiz e percebi que é também uma preocupação da Visabeira a questão do talento. Isso diria que é uma das principais barreiras à adoção de IA hoje em dia. E digo isto porque os dados do INE mostram que às vezes, quando as empresas dizem que não têm implementação de IA, ou ainda não iniciaram esse processo, é também por falta de conhecimento, falta de know-how interno e também externo. Isso diria que é necessário? Sim, eu diria que a nossa empresa não é exemplo para esse ponto. Temos mais uma vez uma gestão hiper evoluída. Mas externo aqui, portanto, know-how no mercado. No resto das empresas eu tenho muitos colegas que fazem a mesma coisa que eu, lutam muito para implementar inovação nas suas empresas e sinto que é uma batalha difícil, porque eu vou dizer aqui uma coisa polémica, mas as empresas portuguesas têm muitas vezes uma gestão autocrática, não é? Tem ali o dono da empresa e depois as pessoas todas, principalmente alguns departamentos, respondem a essa pessoa. Não é propriamente uma gestão feita em rede, em mesh, não é? O que é que acontece então?
é se a pessoa de topo da empresa não acredita, não tem conhecimentos e não acredita na implementação dessa nova tecnologia, vai ser impossível nós conseguirmos implementar. Sim. Pedro, os novos advogados que saem da academia já trazem estas competências, esta literacia de inteligência artificial quando chegam à PLMJ? Trazem, não é pelas universidades. Ok. Respondo direto e simples. Acho que as universidades têm ainda um longo caminho a percorrer nessa matéria. Enfim, já começam a dar alguma oferta pós-graduada, mas enfim, aí acontece o mesmo que acontecia nos anos 80 e nos anos 90 com a velha informática, que era aprendida pelas pessoas de forma informal. E, portanto, não creio que... Acho que há aí um grande caminho a percorrer em termos de formação. Portanto, seria aí uma das principais medidas de política pública que para nós isso é importante por uma razão. Vamos lá ver. Isso é válido para a IA, é válido para a cibersegurança, etc. Isto não são apenas disciplinas técnicas. Isto são disciplinas jurídicas. Eu digo isto sempre, e não é por razões de defesa corporativa da classe dos advogados e dos juristas em geral. Não. Isto é, senão não existiam leis, não é? Só existiam ISOs e normas técnicas e standards, etc. Não, existem leis. E existe uma regulação. E a regulação visa determinados objetivos. E, portanto, isso tem que ser ensinado, isso tem que ser aprendido e isso tem que ser aplicado. Para isso, nós estamos aqui. E como há pouco o Paulo estava a dizer muito bem, existe de facto uma grande lacuna ainda ao nível dos especialistas sobre estas áreas, razão pela qual eu, por exemplo, percebo a opção do Governo e a opção de outros países de criar autoridades coordenadoras únicas, porque isso impede um fenómeno que nós antevemos que possa existir noutros países, de dispersão e de competição. As entidades públicas começam a competir entre si por os especialistas que têm talento, que já é escasso. E acho que isso, num país como Portugal, seria uma pena. Sim, eu estou aqui perante um advogado, portanto não posso deixar de introduzir aqui o tema do AI Act. O AI Act tem várias fases de implementação. Uma das mais recentes foi agora o dia 2 de agosto de 2025, em que entraram em vigor, e corrija-me se estiver errado, as regras que se aplicam aos General Purpose AI Models, portanto os ChatGPTs desta vida, e também que era a data em que os governos, os Estados-membros, teriam que indicar qual era o seu regulador. Nós sabemos, portanto, Portugal foi um dos países, mas a esmagadora maioria dos Estados-membros não indicou dentro do prazo o seu regulador da inteligência artificial. Portugal falhou, mas entretanto já apanhou aqui o fio à meada. O secretário de Estado, Bernardo Correia, anunciou semana passada a ANACOM como entidade única. Diria que a legislação europeia, portanto, este regulamento atualmente é claro e a sua aplicação é clara para as empresas, ou ainda há aqui uma dispersão, não se sabe muito bem o que é preciso fazer, e isso é ele próprio um fator paralisante na implementação de inteligência artificial? Sim, o regulamento tem sido muito criticado, como outras leis digitais, porque o seu enforcement não é claro e há muitas questões em aberto. Mas vamos lá ver, o secretário de Estado anunciou que a ANACOM é a autoridade coordenadora e supervisor. E o ponto de contacto. Sim. O regulamento de inteligência artificial não refere a existência de uma autoridade coordenadora, mas ela é possível, sem dúvida, ela é possível, como acontece noutras leis. E aí houve uma alteração, porque, no nosso conhecimento, a ANA estava a ser o ponto de contacto da Comissão Europeia para o regulamento IA, passará a ser a ANACOM, que já tinha em Portugal a coordenação dos serviços. Dos serviços, sim, mas já fazia uma coordenação das autoridades supervisando os direitos fundamentais no âmbito do artigo 77 do regulamento, já tinha esse papel. Sim. Já estava envolvida. Já estava envolvida. Agora, há aqui questões que estão em aberto ainda. Obviamente nós não temos lei, vamos ter, mas há questões que estão em aberto aí. É que nós vamos ter a ANACOM como autoridade coordenadora, mas depois, que autoridades é que vão fiscalizar efetivamente o mercado? Quer dizer, assumimos, pareceu-me, por acaso eram perguntas que eu faria ao secretário de Estado, pareceu-me
que a ANACOM será coordenadora, mas que também terá funções e responsabilidades de fiscalização do mercado. Mas a parte da ANACOM há outras e haverá outras autoridades públicas que têm competências de fiscalização do mercado. Algumas delas o regulamento já diz que é assim. Para os sistemas de risco elevado, o anexo 3, é assim. Em certas matérias, nós já sabemos que isso é o próprio regulamento que decide. Noutros casos, isso vai ter que ser, de facto, decidido. Mas nota-se que há um esforço por parte do nosso governo de centralizar Sim, a ANACOM, dos serviços digitais. Isso acho bem. Isso é bom? Isso acho bem, porque, olhando para os diferentes países europeus, há uma grande expressão, isso também não ajuda em termos europeus. Uma grande expressão. A França optou pela CNIL, os italianos, creio eu, agora têm uma lei nova, não sei se era a lei, era a Agência de Cibersegurança, mas entretanto agora penso que há uma segunda entidade. A Irlanda optou por um modelo de grande expressão, a Dinamarca tem uma agência de governação digital. Portanto, enfim, por várias razões andamos a estudar isso e a fazer esse benchmarking. Portanto, há de facto aqui modelos muito diferentes. Isso não vai ajudar à cooperação europeia. Atenção. Não é por acaso que, aliás, uma das ideias que circula na Europa é exatamente a criação de uma agência acima das agências. O AI Office. Não é AI Office, é uma agência acima das agências de regulação digital. Okay. Há uma agência que faz que seja uma espécie de quase tribunal de conflitos. Há, de facto, aqui uma grande expressão. Isso, aliás, é um dos grandes desafios do país em termos de regulação digital em geral, mas também de regulação de IA. Para mim não é evidente ainda se nós vamos ter um modelo mais descentralizado ou mais centralizado relativamente às autoridades de fiscalização do mercado. Embora a intenção pareça ser a de centralizar. E isso paralisa as empresas. Portanto, pode ser um fator que não apoia. Uma das razões porque os alemães optaram por concentrar isto em duas entidades, a Agência Federal de Redes, etc., uma das coisas que eles dizem é para evitar uma coisa que, aliás, Portugal tem muito, que é o conflito entre agências, entre entidades públicas, a competição entre agências. Que é, de repente, as agências começam a competir entre si, por quem é que intervém e qual é a interpretação certa do regulamento. O regulamento já por si, o regulamento não é uma lei fácil. Não é uma lei fácil, é uma lei muito complexa. E em algumas partes, mesmo difícil de entender, até para um jurista especializado. Portanto, como calcula, quanto mais entidades colocar neste processo de execução, nesta atividade de execução, maiores conflitos de interpretação podem existir. Obviamente, está aqui uma pessoa das empresas que nos pode dizer. Sim, claramente isso não será positivo. Paulo, como é que a Visabeira encara o regulamento da inteligência artificial? Não sei qual é a categoria em que se enquadra nas vossas aplicações, se é risco muito elevado, se é médio, mas isso tem sido um fator que paralisa ou não está no vosso pensamento? Normalmente têm o compliance, mas não... Temos compliance. Fizemos um sistema interno para fazer compliance com o AI Act, mas não diria que há aqui um impacto franco do AI Act nas nossas atividades. A centralização na ANACOM é uma boa opção? Não é para nós, isso não é tema. Nós estamos no setor privado. Sim. E estamos a fazer aqui um track muito próprio de gestão de negócio. Eventualmente, nós vamos passar brevemente de implementação de LLMs para fazer a agentificação, portanto, vamos começar a usar agentes para dar uma perspectiva. Até hoje, as aplicações que nós temos são relativamente passivas. Nós, quando fazemos uma pergunta, a aplicação responde qualquer coisa. A nossa próxima onda de utilização é a onda dos agentes. São, vamos dizer aqui, entidades bastante diferentes. É uma entidade sintética, que tem aqui uma parte realmente de reasoning que já estava anteriormente nas aplicações anteriores. Vamos dizer que os LLMs de primeira vaga, não é? Com o que nós aprendemos muito, o prompt engineering e etc. A avaliação de modelos também. Mas na próxima vaga de implementação já vamos implementar agentes e então aí já temos, vamos dizer aqui, um agente sintético, que é no fundo aqui um trabalhador sintético,
que não é passivo, faz coisas. Nesse momento, eu penso que já poderemos ter algum tipo de impacto do AI Act na regulação da ação desses agentes. Isso é porque ele já pode tomar decisões autónomas? Toma decisões e faz coisas. E faz coisas. Faz coisas. Aí poderia fazer algum sentido a ideia de criar os sandboxes para experimentar algumas tecnologias um bocadinho mais borderline? Sim, nós tudo o que fazemos em sandbox. Portanto, queremos um perímetro limitado e experimentamos dentro desse perímetro, até porque é mais fácil de medir do que em ambiente generalizado. Ali o tema com os agentes é que eles vão poder fazer coisas tanto no mundo digital, como quando falamos de manufatura, vão fazer coisas no mundo real, físico. Ou seja, vamos ter uma primeira vez em que nós transpomos aquela fronteira do AI sair do data center e naquele momento já estar a fazer coisas no mundo real. Para onde é que isto caminha? Onde é que vamos parar a nível da inteligência artificial na indústria? No nosso caminho, na indústria, claramente, existe ali vai existir uma proliferação de agentes em meshes, portanto, em várias camadas, desde o edge computing até à computação central na gestão das fábricas, não é? Hoje nós temos ali uns sistemas que são muito tradicionais. Há uma coisa chamada ISA, que é o International Society for Automation, que vai até um nível 4, e isto já é qualquer coisa que ultrapassa esse nível 4 de integração de sistemas. Estamos a falar de sistemas que, em caso de eventos, já conseguem automaticamente tomar decisões para compensar esses eventos. A falha no fornecedor, por exemplo, passar a fazer encomenda ao lado. E dentro dessa filosofia, uma das coisas que a Visabeira quer fazer é fazer um orquestrador de produção. Na indústria, um orquestrador de produção é uma função normalmente dada a uma coisa chamada MES, que é o Manufacturing Execution System, que normalmente é uma espécie de camada de automação software que está por cima da fábrica física toda. Este orquestrador vai permitir resolver com AI, portanto com os agentes, vai permitir resolver aqui várias coisas irresolúveis até à data em toda a Revolução Industrial. Ou seja, vamos conseguir fazer orquestração de ciclos. Portanto, imaginemos, temos normalmente numa fábrica, eu vou passar aqui um bocadinho ao engenheirês, mas temos vários blocos de produção. E entre esses blocos de produção, normalmente há uma coisa chamada buffer de produção. Ou seja, uma fábrica, imaginemos que tem 19 máquinas de um certo tipo a fazer em paralelo uma função, e depois passa a ter 8 máquinas na fase seguinte. No meio há um buffer de produção. Esse buffer de produção é um servidor de capital, está ali capital empatado, que não serve para nada, e normalmente não se consegue fazer um just-in-time, exceto na indústria automóvel, porque os carros correm todos por estações em linha. Não se consegue fazer então orquestração de just-in-time na indústria, em fábricas de produção. O nosso agente, o nosso orquestrador, vai resolver esse problema. O outro problema também irresolúvel, além da orquestração de produção, portanto, fazer o tal just-in-time, só para vos dar uma ideia, uma fábrica com a implementação de JIT, portanto, esse just-in-time, e sem os buffers no meio, pode ter uma redução de 20% do tempo de ciclo da fábrica. Isto quer dizer que com as mesmas máquinas e com a matéria-prima, nós podemos produzir 20% a mais, que é muito relevante na produção industrial. E foi direto a uma segunda questão, mais uma questão que eu vinha para lhe colocar, que há pouco depois acabei por não lhe perguntar, a nível dos resultados e dos retornos, o que é que medem. Consegue dar alguma ordem de grandeza do que é que todas estas soluções, estas ideias que estão a implementar, estão a trazer depois para a EBITDA e para o vosso resultado no final? Temos um objetivo. Temos objetivos. O objetivo nas fábricas é claramente aumentar a nossa eficiência e a nossa produtividade. Vou arriscar aqui um número, 10, 15%, que é perfeitamente atingível. Não vamos falar aqui não é aquela over the top. Na parte de gestão das empresas, temos um valor que é vamos dizer, um sistema muito mais alargado, muito mais complexo. Estamos a falar, mais uma vez, de 10 países com 36 empresas diferentes. Mas, em termos de operação de gestão, se conseguirmos fazer aquilo que estamos a implementar, que é demorado e é muitíssimo complexo, vamos poder fazer uma gestão em tempo real,
das nossas operações. Portanto, estamos a falar de abrir operações em Itália, fechado na costa leste dos Estados Unidos. Portanto, nós pensamos que é atingível 10, 15% também da otimização. Eu não quero arriscar aqui um número certo. absurdo. Muito obrigado, mas já é quantificável. Pedro, eu sei que uma das áreas em que estão a olhar no AI Act, e estamos também a chegar ao final deste painel, é a questão das auditorias às empresas. Imagino que nesse trabalho e estas auditorias, só para parênteses, são necessárias no âmbito do AI Act. Quando fazem estas auditorias, que preocupações é que têm? E depois às vezes percebem que há empresas que usam AI e não sabem, e isso também pode não estar refletido nos números? Sim, não, isso já fomos confrontados com essa situação. Quando falamos de auditorias, podemos estar a falar de coisas muito diferentes, não é? Quer dizer, mesmo antes do regulamento IA, nós já fazíamos coisas como avaliávamos uma determinada ferramenta ou um determinado sistema à luz do direito à proteção de dados. E aí tínhamos um foco particular, que era perceber se aquela ferramenta era uma ferramenta que cumpria os princípios do RGPD e do direito à proteção de dados nacional. Portanto, isso já fazíamos. E isso é um tipo de coisas que continua a ser absolutamente necessário fazer, sobretudo quando há sistemas que podem ser mais duvidosos do ponto de vista dos dados que foram usados na sua testagem ou que são usados no seu funcionamento. Portanto, essa é uma dimensão. Mas também havia outras áreas de aplicação. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas que utilizam determinadas aplicações sabem muito bem que há um fenómeno da personalização do preço, não é? O personalized pricing. Uma coisa que nós, às vezes, as aplicações de hotéis e restaurantes, esse tipo de coisas. Essa é uma outra área de aplicação que pode exigir uma auditoria particular, que é perceber se aquela prática, sendo realizada por IA, se respeita as leis de consumo. Por exemplo, as leis em matéria de práticas comerciais desleais, etc. Estou a dar estes exemplos, entre outros exemplos que podia dar, só para ver como a IA não se refere apenas ao regulamento. Não, exato. Quer dizer, exige outras leis e nós temos que olhar para o regulamento também em função de outras leis e muitas vezes é necessário fazer este tipo de análises mais especiais ou mais setoriais, que elas são relevantes. Agora, algumas empresas estão, bem sei que nada disto ajuda, o facto de, obviamente, nós já devíamos ter cumprido o prazo de 2 de agosto, já devíamos ter sanções cá fora, não temos sanções cá fora, enquanto não houver sanções ninguém tem medo, mesmo com sanções as pessoas em Portugal não têm medo, portanto, sanções, temos de ter um sistema sancionatório, temos de ter um sistema de enforcement, etc. Quando nós tivermos isso, eu acho que as empresas vão levar a cabo as suas próprias auditorias mais amplas, mais vastas, algumas delas já o estão a fazer. Nessas auditorias, de facto, temos um ritual, digo entre aspas, temos uma rotina, temos um conjunto de fases que fazemos, desde começamos por recolher informação sobre as ferramentas que utilizam, as suas áreas de aplicação, o seu funcionamento, os seus responsáveis, enfim, tentamos perceber com as áreas técnicas das organizações e das empresas, como é que essas ferramentas são usadas, que ferramentas é que verdadeiramente e em que contextos é que elas são aplicadas. Portanto, há uma primeira fase de recolha de informação, há uma segunda fase em que nós mapeamos todas essas ferramentas de inteligência artificial. Fazem um inventário? Fazemos um inventário de todas essas ferramentas, nos seus diferentes contextos de aplicação. E podem haver aí ferramentas que são usadas pelos colaboradores individualmente e que não entram nesse inventário? Nós numa organização, temos que saber todas agora, essa questão é uma questão pertinente, porque obviamente que há ferramentas que... Esse é um dos pontos que nós recomendamos. Certo. Afinal, é que as empresas tenham políticas de utilização que tentem evitar esse fenómeno que existe, que é esse fenómeno de utilização informal e inorgânica, e às vezes sem consciência daquilo que está a ser feito, com partilha de informação até confidencial. E depois do inventário? Etc. Depois do inventário, nós classificamos, e o regulamento ajuda-nos a classificar, porque, como sabemos, há matriz de risco, práticas proibidas, risco elevado, etc. Portanto, fazemos essa classificação de risco,
Depois, nós próprios, no caso na PLMJ, temos a nossa própria matriz de risco, que engloba também outro tipo de riscos para outras áreas, inclusive para um tema que no regulamento aparece, que é o tema dos direitos fundamentais, e, enfim, portanto, também temos as nossas próprias matrizes. E aí, enfim, a verdade é que há muitas ferramentas e muitas matrizes de risco disponíveis no mercado que podem ajudar esse exercício. Depois de fazermos isto, elaboramos um plano de conformidade, no sentido de reparar, corrigir as deficiências, as disfunções que nós detectamos, e, portanto, temos um plano que é discutido com a organização. Partimos depois para a fase em que vamos rever o processo de contratação de ferramentas, contratos, riscos, responsabilidades. Todo o tema da seleção dos fornecedores é tratado nessa fase. E os contratos têm que ser diferentes por envolverem a inteligência artificial? Os contratos devem ter muitas cláusulas especificamente para a contratação de sistemas de IA, não é a contratação de outro tipo de soluções tecnológicas. Portanto, há temas que são muito específicos e as minutas contratuais devem refletir exatamente isso mesmo. Portanto, essa é uma fase. E no fim deste processo, tratamos dos temas da continuidade, do futuro, o sistema de governance, o sistema de qualidade, tratando de sistemas de risco elevado, o sistema de monitorização, o plano de formação. Obviamente que o plano de formação é uma coisa relativamente livre, tendo em conta aquilo também que a Comissão Europeia nos diz, mas entra também neste processo e, portanto, procuramos garantir que há um acompanhamento pós-utilização permanente, que terá que ser revisitado. Portanto, tipicamente é assim que as auditorias que nós temos vindo a realizar se fazem. Se tivesse que deixar um conselho às empresas que estão a implementar IA, e até à luz do facto de ainda não haver sanções e depois poderem haver, e no RGPD nós vemos isso, que inicialmente houve um período em que não havia praticamente sanções e depois pareceu que se abriram as comportas e começou a haver muitos processos. Que conselho é que deixaria? Vamos lá ver, eu acho que o futuro, creio eu, vai permitir distinguir as empresas que utilizam a IA de forma transparente, de forma confiável, de forma ética, e, portanto, digamos, a compliance, o cumprimento das regras sobre a utilização, a implantação de sistemas de IA, eu julgo que compensará em termos de negócio. Portanto, ao invés de uma empresa se limitar a cumprir o mínimo e procurar fugir e atrasar esse processo de cumprimento, eu julgo que no futuro, porque a IA já está a levantar inúmeras questões ao nível da sua própria sustentabilidade, dos workloads, a utilização da água, a utilização da energia, a utilização do ambiente, os temas ambientais, etc. Portanto, parece-me a mim que no futuro a compliance será também um fator de competitividade económica dentro das empresas e, nesse sentido, um fator de seleção. Muito bem. Julgo que há semelhança do que acontece com as marcas que nos aparecem no mercado e que são mais queridas dos consumidores. Quer dizer, acho que a qualidade dos sistemas, a qualidade da utilização será também um elemento relevante para a própria escolha dos consumidores, dos clientes, etc. Portanto, essa seria uma... Confiança. Sim, traz confiança. Sim, essa seria uma olhar para isto não como uma coisa que eu tenho que cumprir de forma um pouco contrariado e vou ter que investir e vou ter que tratar disto e vou ter que pensar que há aqui um elemento de qualidade que pode ser economicamente muito interessante para uma empresa. Então, Pedro, um minuto só para terminar também, um conselho que pudesse deixar às empresas que estão a pensar em implementar IA. Menos de um minuto. Conselho. Primeiro, se não adotarem IA, não vão ser competitivas no futuro. Nós queremos ser
a empresa mais competitiva do nosso setor no futuro, a nível global. O conselho que deixo é: sejam curiosos, experimentem, adotem as tecnologias e eduquem as vossas pessoas e com isso conseguem fazer um percurso certamente com desafios, mas à medida das ambições também, que vos vai levar lá. É só isso. Muito bem. Paulo Sousa Ferreira, Pedro Lombo, uma salva de palmas para nós. Obrigado. Então, o painel O que trava a IA nas empresas, nesta primeira talk do Ponto IA, e há com retorno da ideia de adoção. Vamos ter mais. Por agora, convido-vos a um momento de networking aqui no nosso estúdio e no nosso terraço. Muito obrigado pela vossa presença a todos. Obrigado.